Amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, na presença do Deus vivo e glorioso, para mais uma vez prestarmos o culto de adoração e louvor ao seu santo nome. Então convido você inicialmente a curvar a sua cabeça e orar ao Deus eterno, o Deus que nunca falhou e nem vai falhar. Amém, irmãos? Então oremos então em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos esta noite, Teu, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Pai querido, em nome de Jesus nós te pedimos que esteja nos abençoando nesta noite, para que possamos fazer, Senhor, uma adoração perfeita aos Teus olhos, Senhor. Que a Tua palavra me diz, Jesus, que sem Ti nada podemos fazer. Nos enche do Teu Santo Espírito, porque sozinho não faremos nada que seja agradável ao Senhor. Mas nos enche da Tua graça, do Teu Santo Espírito. Nos dirige, Senhor, neste culto de adoração e louvor ao Teu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus, nos enche nosso coração de alegria, da alegria da salvação plena e absoluta em Cristo Jesus. Seja conosco esta noite. Ó Deus, nós queremos sentir aqui a Tua presença, Pai. Estamos aqui para isso, para Te louvar, Te agradecer e sentir a Tua presença. Isso nós Te rogamos e já Te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amados irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 9. A nossa liturgia hoje está baseada no capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos, do versículo 1 ao 10 dessa leitura nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. A igreja... Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Deles são os patriarcas e também deles descendente o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre nós, sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. A igreja continua, versículo 6. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Vamos todos juntos? E não era somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Glória a Deus pela sua palavra. Nós queremos, neste momento também, convidar os irmãos a curvar sua fronte mais uma vez. Vamos fazer uma oração de confissão e súplica ao nosso Deus, que todos nós sabemos que nós nos convertemos, entregamos nossa vida para Cristo, mas sempre a palavra de Deus diz que todo homem é falho, e nós falhamos, né? Tem momentos que nós falhamos e precisamos rever as nossas falhas e confessar ao nosso Deus, porque só Ele pode perdoar nossos pecados, amém? Então, convido você a baixar a sua cabeça e juntos fazer uma oração de confissão ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai de amor e misericórdia, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor, nosso Deus, desta feita, Senhor, para confessar nossas fraquezas diante de Ti. Ó Deus, Tu que és tão justo, Tu que és fiel e poderoso para perdoar os pecados, nós queremos confessar diante da Tua presença que somos falhos e frágeis, Senhor.
Muitas vezes não porque queremos deliberadamente pecar, mas, como disse o apóstolo Paulo, teu servo, aquilo que nós queremos fazer de bem não conseguimos fazer, mas o que é mal, sempre, de vez em quando, nós continuamos fazendo. E por isso nós queremos, diante da tua presença esta noite, confessar nossas falhas e te pedir perdão pela tua infinita misericórdia, pelo teu grande amor sobre as nossas vidas. Queremos te suplicar que perdoa as nossas falhas, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Isso é que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Mais uma vez, convido os irmãos a lermos um versículo bíblico, em Romanos 9, desta feita, do 11 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. A igreja... Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. 14. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Vamos juntos no 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Convido agora o grupo de louvor para estarmos louvando a esse Deus maravilhoso, que é digno de toda a honra e de toda a glória. E nós, a igreja do Senhor, vamos louvar junto com eles em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Muito boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor com alegria? Essa primeira canção ela é baseada no Salmo de número 96. Então, adore ao Senhor, exalte o nome dEle nessa noite, juntamente conosco. Suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de
santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura, glória e majestade, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Rendamos todo louvor ao Senhor nessa noite. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Pode sentar, querido. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me
não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Você pode dizer: e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Dos santos, a fumaça, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Me basta, e Tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 Tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Aleluia.
que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Você pode dizer que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto e o que penso. E a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Amém. Que esse seja o nosso desejo, buscar ao Senhor
em primeiro lugar. Mas, irmãos, continuaremos a ler capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos, desta feita, do versículo 22 até o 28. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? A igreja... os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias, chamarei o povo meu ao que não era meu povo, e amado a quem não era amado. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo. Vamos juntos? Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Glória a Deus por isso. Certamente passa os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus, esta não passará. Amém, igreja? Então vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Desta feita nós recolheremos nossos livros de oferta para a manutenção da casa do nosso Deus. Ficaremos de pé então. Vamos ficar de pé, queridos, mais uma vez? Se na vida as águas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, vejas elas todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, vejas elas todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando ouvires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, vendes elas todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Você pode dizer? Seja meu. Quantas bênçãos dizes quantas são,
Senhor Deus, graças te damos, Pai, pelos dízimos e ofertas que estão sendo depositados para o mantimento da tua causa, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando os irmãos aqui presentes, ó Deus, aqueles que puderam doar, aqueles que também não puderam, ó Deus, que nós possamos estar seguindo, ó Deus, conforme o teu querer e que o Senhor possa estar fazendo conforme a tua vontade sempre na nossa vida. É assim que nós choramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Não sei se hoje vai ter a sala das crianças. A tia Eliette está aí, certamente vai. Eu quero convidar as crianças para vir até aqui. Nós oramos por elas e pelas professoras também, para que Deus venha trazer assim uma mensagem que possa alcançar o coração de cada criancinha. Certamente ele terá. Amém? Vamos orar então, fechando os olhinhos e vamos orar ao Senhor, amém? Sim. Senhor nosso Deus, amado Pai, mais uma vez nós queremos na Tua presença te pedir uma bênção toda especial sobre as vidas dessas crianças, meu Deus. Ó Pai querido, a Tua palavra nos manda que ensinemos o caminho onde ele deve andar, que quando eles crescerem não se desviará deles. Certamente, Senhor, Tu tens uma palavra para cada coraçãozinho aí nesta noite. Usa Tuas servas, professoras, as irmãs que estão trazendo essa palavra, uma palavra maravilhosa, a palavra do Senhor, que nunca falha para esses corações. Abre o entendimento deles, para que possam entender a Tua palavra. E também os nossos entendimentos neste local, quando vamos ouvir a Tua palavra através do Teu servo, seminarista Marcelo. Nos abençoa e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Convidar o nosso seminarista Marcelo Gomes para trazer a palavra do Senhor esta noite. Ouçamos aquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Graças e paz da parte de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos que nessa noite se encontram na casa do Senhor para o adorar. É um privilégio muito grande e sempre que estou aqui com essa missão de pregar a palavra de Deus, faço essa declaração que é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade, porque é assim que me sinto nesse momento e não deixa de passar um filme na minha cabeça. No momento que nós adentramos naquela porta, encontramos aqui uma casa de adoração genuína ao Senhor. Isso foi muito bom. O Senhor Deus nos acolheu nesta casa, nos deu o alimento, nos deu forças para buscar a presença dEle. E hoje, como em algumas oportunidades, o Senhor Deus tem usado a nós para trazer a sua mensagem. Isto é uma grande responsabilidade. Nós tememos e trememos diante da presença do Senhor, pois a palavra é dEle, a casa é dEle e o povo é dEle. Então que possamos aprender juntos nessa noite da palavra de Deus. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor, naquilo que foi proposto para este mês, que é entender e meditar nas mensagens que são baseadas nos cânones de Dort, comumente chamado de os 5 pontos do calvinismo. Tivemos a explanação anterior pelo reverendo Fernando Augusto de 2 pontos: depravação total e eleição incondicional. Coube a nós trazer nesta noite uma mensagem baseada no 3º ponto, que é a expiação limitada. Então eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias em Isaías 53, nos versos 10 a 12, Isaías 53, dos versos 10 ao verso 12. A
Assim nos diz a bendita e santa palavra de Deus. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu reconhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isto, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque nesta noite tu nos trouxeste até a tua casa, para te adorar, para te engrandecer, para bendizer o teu nome, para cantar cânticos em louvor a ti, Senhor Deus, para que neste local nós pudéssemos alçar as nossas vozes em louvor ao Senhor, posto que tu és digno de ser louvado, Senhor, e a nossa alma clama por ti, nossa alma anseia por ti, Senhor. Nós neste momento desejamos aprender da tua palavra, que unicamente a tua voz seja proferida deste lugar, que todo o ímpeto humano seja quebrado, que todo orgulho, Senhor Deus, caia por terra e apenas tu, Senhor Deus, fale ao coração do teu povo, e que o teu Santo Espírito nos ilumine para entender a tua santa e bendita palavra. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, é fato que alguns assuntos são extremamente difíceis de abordar em exposição bíblica, e não apenas pela complexidade do que se pretende apresentar, mas também e sobretudo pela temática levantada. A tendência natural de todos nós é sermos questionadores, quando aquilo que ouvimos soa para nós como injusto ou vai de encontro às nossas mais profundas expectativas. Todavia, a expiação limitada é uma doutrina basilar das igrejas reformadas. Ou seja, é a base, faz parte da base da doutrina das igrejas reformadas. E esse ensino deve ser parte do dia a dia da igreja, para que sejamos nele instruídos. Portanto, nesta noite estamos tranquilos no tema que vai ser abordado, e temos da parte do Senhor respaldo bíblico para trazer esse assunto, que é tão importante para a igreja. E é interessante que nós possamos atentar para esse assunto. Expiação limitada é o terceiro dos 5 pontos do calvinismo, como nós falamos. E é uma doutrina que se desenvolveu especificamente na doutrina reformada. Ao contrário do que muitos pensam, não foi o próprio Calvino que escreveu essa linha doutrinária. Os 5 pontos do calvinismo são apenas uma parte e não um resumo de toda a doutrina de Calvino baseada nas Sagradas Escrituras. Esses 5 pontos do qual a expiação limitada está inserido foram elaborados somente 54 anos após a morte de Calvino, pelo Sínodo de Dort. Palavra complicada de se dizer, rápido e junta. Então, nesse Sínodo de Dort, essa doutrina foi elaborada. E essa doutrina é baseada nas Sagradas Escrituras. E o motivo dessa doutrina ter sido apresentada foi para questionar alguns alunos do professor Jacob Arminius, que eram chamados de remonstrantes. Eles tinham algumas dúvidas quanto à graça soberana de Deus, visto que eram inclinados ao ensino de Erasmo e de Pelágio.
eles tinham o fundamento com a sua base doutrinária no livre arbítrio dos homens, ou a livre vontade dos homens. E neste momento que surgiu este questionamento sobre as doutrinas bíblicas, houve esse sínodo e foi importante que se mostrasse o contraponto. E o contraponto daquilo que foi levantado pelos remonstrantes foi os 5 pontos do calvinismo, como assim é conhecido. Mas o termo expiação é um tanto quanto curioso e interessante para nós aprendermos também. Pois essa palavra, ao contrário do que pareça, não é derivada do grego e do latim. Comumente, quando trazemos alguma doutrina, nós costumeiramente damos um termo ou em latim ou em grego para esta doutrina. Mas nesse caso, não. Neste caso, o termo expiação, ele é baseado no inglês. Isso é bastante curioso. E a palavra atonement. E essa palavra atonement, do qual deriva expiação, ele nos dá exatamente a dimensão do que nós vamos aprender nesta noite, porque ele nos dá a ideia muito clara do que se trata essa doutrina. Essa palavra atonement, ela é composta de 2 palavras que traduzidas dá em e um, et e one. Ou seja, a palavra expiação sugere fazer algo que foi dividido em algum momento se tornar um novamente. Nós tínhamos algo dividido, a palavra at one significa em um, ou seja, tornar aquilo que estava dividido, unido, ligado novamente. E já a palavra hebraica e grego para expiação aponta para o ato de cobrir. A expiação é aquilo que cobre ou oculta. Expiação representa uma dívida paga e, portanto, uma dívida coberta. Você imagina que se você tivesse uma dívida em um banco e essa dívida crescesse vertiginosamente e você não conseguisse pagar mais essa dívida e ela fosse crescendo, crescendo, crescendo e você não conseguia mais pagar essa dívida e você joga a toalha, desiste. E começam os bancos te ligar, olha, você está com a dívida aqui que está crescendo muito e você não tem mais condição de pagar. Nem se eu vender tudo que eu tenho, eu consigo pagar essa dívida. Em algum momento, os bancos param de te ligar. E você descobre que alguém foi lá e pagou a dívida por você. Ou seja, cobriu a tua dívida. A palavra expiação também tem esse sentido de cobertura. Ou seja, se você tem uma dívida, ele cobriu a tua dívida. E também tem um sentido de cobrir ocultando. Ou seja, imagine que você está sendo visto por alguém que, de alguma forma, tem um olhar ameaçador para você. E você se sente mal, mas você vê que tem uma pessoa chegando, posso dizer, um policial ou alguém, alguma autoridade, e se interpõe entre você e aquela pessoa que pode fazer um mal. Então, ele te ocultou da vista daquele que poderia fazer algum mal. Você foi coberto da vista dessa pessoa. Expiação também tem este sentido. E a segunda palavra que nós devemos atentar é a palavra limitada, na forma como ela é usada para descrever a expiação. A palavra é, de certo modo, desafortunada, pois ela pode ser facilmente mal entendida. Pois quando falamos da expiação limitada de Cristo, não queremos dizer que a expiação é de alguma forma limitada no que diz respeito ao poder de Deus. Antes, a palavra limitada é usada para descrever que a expiação não cobre todos os homens. Expiação limitada não cobre todos os homens, mas somente um determinado grupo, os eleitos de Deus, escolhidos antes da fundação deste mundo. Esta é a verdade que devemos considerar. E quando nós falamos de expiação limitada, de que Cristo não morreu
por todos os homens, vem uma pergunta, eu acredito que no coração de todos: por quem Cristo morreu finalmente? Essa pergunta é feita por muitos. Nós vemos fóruns na internet que discutem isso de maneira acalorada, até se agredindo. Nós vemos pessoas com uma dúvida sincera a respeito disso. Nós vemos pessoas que nem querem discutir o assunto. Mas nós temos, como nós falamos, baseados na palavra de Deus, que entender esta doutrina. Mas antes de adentrar propriamente na resposta dessa pergunta de por quem Cristo morreu, nós vamos entender, em primeiro lugar, o motivo da morte de Cristo pelos seus eleitos. Qual foi a razão que levou Cristo a abdicar de toda a sua glória, vindo a este mundo em forma de homem, nascer do ventre de uma mulher, tendo de passar por todo o processo de nascimento, crescimento, desenvolvimento humano e sofrer todas as limitações, fraquezas, tentações que nos assolam, ser perseguido, maltratado e, por fim, morto? Qual o motivo de tudo isso? Sem dúvida alguma, o motivo da expiação foi afetar a relação de Deus com o pecador. A partir do sacrifício de Cristo, a relação entre o homem e Deus não era mais a mesma. O sacrifício de Cristo veio trazer para nós graça e misericórdia, ou seja, a partir desse ato de Deus misericordioso, nós tivemos livre acesso ao trono da graça. E vemos isto se caracterizando no imensurável amor de Deus. O motivo foi o imensurável amor de Deus para conosco. Podemos ver o amor de Deus explícito como a fonte da expiação na passagem que se encontra em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem mostra de maneira clara e objetiva o grande amor de Deus, o amor que Deus teve por um mundo perverso e pecador. E é interessante observar que a expressão de tal maneira não se encontra no grego. Essa expressão de tal maneira foi colocada, evidentemente, para poder trazer uma dimensão maior deste amor, para mostrar o quanto esse amor era grande, ou quanto esse amor é grande, e como nós dissemos antes, imensurável. Deus amou o mundo de tal maneira, não somente por essa passagem, mas por todo o Novo Testamento, especificamente sobre os textos que falam da missão de Jesus. A intensidade do amor de Deus para com aqueles que acreditam em Cristo, aqueles que creem em Cristo como Salvador, é imensuravelmente maior do que nós podemos imaginar. Veja uma coisa interessante, o termo de tal maneira, colocado da forma que ele está, nos dá a seguinte mensagem. Imagina você, a pessoa que você mais ama, a pessoa que você mais tem apreço, cuidado e carinho. Imagina que você se depara com um criminoso, e esse criminoso cometeu estupros, assassinatos, roubos, espancamentos, uma pessoa irremediavelmente corrupta, e essa pessoa é presa, está condenada à morte, porque ele é um assassino, um criminoso confesso. E você tem que entregar essa pessoa que você mais ama para salvar a vida deste criminoso. Eu tenho certeza que você e eu não teríamos forças para fazer isso. Nós não amamos aquela pessoa de tal maneira a entregarmos o nosso próprio filho, mãe, pai, irmão, para morrer no lugar daquele criminoso.
Então, quando lemos esse texto de João 3,16, nós temos a dimensão do grande amor de Deus. Em Efésios 5,2 nos diz: e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. O motivo da expiação, ou seja, o motivo do sacrifício de Cristo, foi o amor de Deus para conosco. E nós não merecemos esse amor, porque somos esta figura corrupta que eu coloquei aqui. Talvez nós não matemos, não roubemos, não espanquemos. Talvez nós não cometamos crimes hediondos, mas somos igualmente caídos a qualquer um destes que cometem esses crimes. Nós não somos melhores nem piores do que essas pessoas diante de Deus. Portanto, o amor de Deus foi de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para que a morte do seu Filho expiasse o nosso pecado, ou seja, cobrisse o nosso pecado, pagasse a dívida que nós tínhamos em Adão para com Deus. Este foi o motivo. E em segundo lugar, nós queremos colocar a necessidade. Sim, a necessidade da expiação limitada, ou seja, a necessidade da morte de Cristo para nos trazer salvação. Será que não haveria outra forma de Deus salvar a humanidade sem a necessidade da expiação? Era realmente preciso Jesus morrer em nosso lugar? Sem dúvidas, sabemos pela doutrina da eleição incondicional que foi tratada em alguns domingos anteriores. Segundo este ponto do calvinismo, o homem não escolhe se voltar para Deus. E o homem não tem livre arbítrio para isso, como acreditam alguns. Mas é Deus que escolhe salvar aquele que Ele quer, pela sua livre e soberana graça, independentemente das obras. Claramente nós vemos isso descrito em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Contudo, salvar homens perdidos não era uma necessidade absoluta de Deus. Deus sempre existiu, sempre existirá, e Ele não depende de nós para isso. Deus é glorioso, majestoso, soberano Senhor, e Ele não precisa da humanidade para ser quem Ele é. O Senhor é Deus. Independentemente de nós, o Senhor continua sendo Deus. Não era necessidade absoluta do Senhor trazer a salvação até o homem caído, mas a bondade soberana de Deus é que fez com que isso fosse necessário. Portanto, a expiação não foi absolutamente necessária, mas como consequência da determinação de Deus para salvar as pessoas, consoante ao seu imensurável amor, a expiação tornou-se absolutamente necessária. Deus não necessita de nós para ser Deus, mas Ele é bondoso de tal maneira que aprove Ele nos salvar pela sua soberana vontade e graça. No entanto, como Deus não era obrigado a abrir as portas da salvação para ninguém, devido à necessidade absoluta, como nós falamos, consoante a sua bondade, a expiação se tornou necessária. Uma vez que foi proposta a salvação, deveria ser assegurada por meio da satisfação que poderia ser conquistada somente pelo sacrifício substitutivo e pela redenção comprada pelo sangue. Uma vez que se tornou necessário a expiação do pecado, Deus providenciou o meio para que
isto tudo fosse feito pela sua soberana vontade e pela sua graça absoluta. Nós lemos em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A partir do momento que o homem pecou, a morte adentrou o nosso mundo. Então era necessário derramamento de sangue para a remissão dos pecados. E nós pensamos nos textos iniciais de Gênesis, quando mostra que Adão e Eva pecou. E eles fizeram para eles roupas com folhas, mas Deus providenciou para ele roupas com peles de animal, porque a partir daquele momento deveria sim haver consequência desse pecado, e a consequência desse pecado era o derramamento de sangue, a morte. Heber Campos, ele escreve algo bem interessante sobre esta verdade, sobre a necessidade absoluta, dizendo que em Hebreus 2:7, Cristo teve que experimentar as coisas próprias de ser um humano, ou seja, limitações, fraquezas e tentações. E ele diz que Cristo teve de sofrer para entender as coisas relativas, não entender no sentido humano, mas para vivenciar as coisas relativas à misericórdia. Ele tinha, e como foi? Ele tinha de ser fiel para ser o sumo sacerdote perfeito, para que, através disso e por conta disso viesse a acontecer. O Redentor teve de passar por todo esse processo doloroso. Eu lembro do meu antigo professor, Demétrio Guimarães, ele dizia uma coisa bem interessante. Eu acho que ele citava alguém que dizia que Cristo teve, de fato, que viver a nossa vida, mas, sobretudo, que morrer a nossa morte. Cristo teve que viver a nossa vida como humano, 100% homem e 100% Deus, e teve que, de fato, morrer a nossa morte. Também em Hebreus é mencionado que é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. E Hebreus faz referência aos rituais de purificação do Antigo Testamento. E ele diz em Hebreus 10:4 que um sacrifício superior é requerido. Em 9:23, ele fala que o sangue de touros e bodes é impossível para remover os pecados em Hebreus 10:4, e que um sacrifício superior é requerido em Hebreus 9:23. Conclui-se então que somente o sacrifício de Cristo é eficaz para aniquilar completamente o pecado. Nós vemos isso em Hebreus 9:26. E que não havia outro modo pelo qual Deus pudesse salvar as pessoas, a não ser pela morte de Jesus em o nosso lugar. Então nós entendemos qual foi o motivo. O motivo foi o amor de Deus para conosco, o imensurável amor de Deus. Nós entendemos agora que houve a necessidade, pelo amor de Deus, pela graça soberana de Deus, houve sim a necessidade da expiação dos nossos pecados. Mas o homem não poderia expiar ele mesmo os seus próprios pecados. O homem não pode cobrir ele mesmo o seu próprio pecado. O homem é caído, ele não consegue providenciar para ele um meio pelo qual ele consegue expurgar o seu próprio pecado. Deus providenciou esse meio na pessoa do Senhor Jesus Cristo, tantas vezes chamado de o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, aquele que tira o pecado do mundo. E uma vez que houve a necessidade, houve a providência de Deus, para que o nosso pecado fosse expiado de uma vez por todas. Cristo é o sacrifício perfeito e a perfeita expiação dos nossos pecados. Mas em terceiro lugar, nós queremos entender e meditar sobre a extensão da expiação
de Cristo Jesus. Observe, nós lemos o texto que se encontra em Isaías 53, de 10 a 12. E ele fala, todo esse capítulo fala da pessoa de Jesus Cristo. O capítulo 53 é uma profecia messiânica de Isaías. Ele descreve Cristo de uma maneira extremamente fiel. Se você puder, na sua casa, ler todo o capítulo 53 de Isaías, você vai perceber. A pessoa de Cristo é apresentada de maneira extraordinariamente fiel neste texto. E ele mostra que por Cristo Jesus, e em termos usados nesse capítulo diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós fomos sarados. E do 10 ao 11 fala que este sacrifício foi por muitos. O sacrifício de Cristo foi para muitos e não para todos. Esta é a extensão do sacrifício, ou seja, da expiação, da cobertura. E a pergunta crucial que envolve a síntese da extensão da obra expiatória é esta: por quem Cristo morreu? Mediante esta pergunta, existem inúmeras passagens nas Escrituras referentes à morte de Cristo, onde é afirmado que a expiação aparentemente foi universal, ou seja, para todos. No entanto, se analisarmos detalhadamente todo o contexto em geral, sobre a questão da morte de Cristo, veremos que a expiação não foi universal, mas foi limitada ou particular. Também a expiação limitada é conhecida como expiação particular. Em outras palavras, Jesus não morreu por todas as pessoas e nem pelo mundo inteiro. Embora o sangue de Jesus derramado na cruz fosse suficiente para cobrir todo o pecado de todos os homens e para satisfazer a justiça de Deus contra todo o pecado e todos os pecadores na história deste planeta, ele efetua a salvação somente aos eleitos, embora a extensão da expiação também possa abranger os não eleitos, mas através da graça comum, ou como é conhecida também, providência geral. Alguns desfrutam dos benefícios da morte de Jesus, mesmo sem serem eleitos de Deus, no que se refere a bênçãos físicas e materiais, dentre outras coisas, como nos diz Mateus, o texto que se encontra em Mateus 5:45. Contudo, e é importante que a igreja possa atentar para isso, contudo, Cristo morreu para os seus eleitos. Nós temos a tendência humana a tentar encaixar as doutrinas bíblicas que não são do nosso agrado. Nós temos a tendência de encaixar da forma que nós acreditamos, porque a nossa mente muitas vezes tem uma compaixão de maneira errônea para as pessoas. Nós vemos as pessoas e dizemos: olha, como essa pessoa pode não ser salva? Nós questionamos muitas vezes a soberania de Deus, quando não entendemos uma doutrina da palavra de Deus. Nós não queremos de forma alguma trazer confusão para a igreja, e é por isso que nós vamos basear especificamente este ponto em vários textos bíblicos, porque a palavra de Deus interpreta a palavra de Deus. Nós não devemos encaixar ou interpretar a palavra de Deus conforme a nossa vontade, mesmo que ela seja uma vontade boa, uma vontade legal para com outras pessoas, posto que Deus é soberano. Temos alguns textos bíblicos que mostram, esses textos mostram que Deus dividiu o povo em dois grupos. Em primeiro lugar, nós vamos ler João 17:9.
Se a igreja também puder abrir a sua Bíblia e acompanhar, é de grande utilidade. João 17, 9. Contudo, se não conseguirem abrir a tempo da leitura, acompanhe atentamente. E nos diz: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Outro texto se encontra em João 10, 14, que nos diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E temos também neste mesmo capítulo o verso 26. Mas vocês não creram, porque não são das minhas ovelhas. Outro texto que nós vamos ler se encontra em Mateus 25, 12. Mateus 25, 12. A respeito da parábola das 10 virgens. E diz o texto: mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo, não as conheço. Também no verso 32 do mesmo capítulo. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Veja que nós percebemos nesta pequena abordagem que nós fizemos de alguns textos, que sim, existem, biblicamente falando, grupos que são separados, que são distintos. E por que grupo o Senhor morreu? Nós vemos que em outros versículos, a clareza de que Cristo morreu apenas por um desses dois grupos. E nós vamos ver que ele morreu, em primeiro lugar, pelo seu povo, que se encontra em Mateus 1, 21. Leiamos, Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Cristo morreu por suas ovelhas. Nós encontramos em João 10, 11. João 10, 11. Cristo morreu por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo morreu por sua igreja. Vemos em Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Cristo morreu pelos seus eleitos, encontramos em Romanos 8, 32. Romanos 8, 32 nos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nos entregou, será que não dará graciosamente com ele todas as coisas? No mesmo capítulo, o verso 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. E por último, Cristo morreu por seus filhos. Encontramos o texto de Hebreus 2, 13. Que diz: e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis, aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Então,
nós observamos que Cristo morreu, em primeiro lugar, para o seu povo, em segundo lugar, pelas suas ovelhas, pela sua igreja, pelos seus eleitos e pelos seus filhos. Mas daí tem algumas perguntas que surgem também com isso. Nós entendemos que em algum momento pode surgir indagações no seu coração. Você pode perguntar, como interpretar então João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Como interpretar dessa forma? Ou até mesmo o texto que está em 1 João 2,2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Como interpretar então esses textos aqui colocados? Em primeiro lugar, deve haver do expositor bíblico honestidade. Quando alguém expõe a palavra de Deus, como nós dissemos anteriormente, deve estar cativo à própria palavra de Deus. Deve-se entender que a Bíblia fala por ela e não você por ela. Você apenas expõe a palavra de Deus. E a palavra mundo, ou seja, cosmos, em alguns casos, algumas das vezes é empregada para significar menos que todos os homens. Então não pode ser um argumento que deve significar, em todos os casos, toda a humanidade ou todos os homens. Porque há em vários lugares que a palavra significa um grupo específico, ou menos que todos os homens, ou menos que toda a humanidade. Dessa vez nós vamos fazer a leitura apenas das referências. E como nós entendemos que os irmãos têm estes cuidados, consultem a palavra de Deus em momento oportuno. Sejam, como diz uma expressão, sejam bereanos, é importante. Mas observemos que em Lucas 2,1 fala todo mundo, mas na verdade significa claramente o Império Romano. Não pode significar todas as pessoas do mundo. Em João 1,10 fala, e o mundo não o conheceu. Mas, neste mesmo momento, alguns homens realmente creram nele. Mundo, portanto, não pode significar todas as pessoas, mas sim um grupo de pessoas que não creram. Em João 8,26, tem a expressão falo ao mundo, mas somente certos judeus o ouviram falar. O mundo não pode significar também todas as pessoas. Em João 12,19, toda a gente vai após ele, essa expressão que encontramos lá, toda a gente vai após ele. Isto não pode significar que todas as pessoas do mundo foram atrás. João 5,19 fala todo o mundo, mas há muitos crentes verdadeiros no mundo, que obviamente não estão sob o poder do maligno. Observe que deve haver de nós a fidelidade na exposição do texto, porque se eu disser a vocês que eu acho que todo mundo está entendendo esta mensagem, eu não estou afirmando que todas as pessoas do mundo estão entendendo essa mensagem. Estou me referindo a este grupo. Este é o melhor exemplo que eu posso dar. Quando eu estou irritado com alguma coisa, eu digo, ninguém presta. Eu não quero dizer que nenhuma pessoa desse mundo presta. Em alguns momentos, se você usa essa expressão generalista para descrever algo, vem alguém e te diz, opa, vírgula. Por que nas expressões que nós usamos, que nós entendemos, nós lemos, nós somos honestos e dizemos, não, realmente não é todo mundo,
Mas quando nos referimos à palavra de Deus, temos que encaixar essa ideia no nosso querer e na nossa vontade. Mas a vontade não é tua nem minha, é de Deus. Vemos que algumas pessoas que não creem dessa forma, algumas pessoas também que professam a fé em Cristo, mas não entendem dessa forma, são eles mesmos excludentes. Têm os seus próprios grupos. Na sua igreja, se um cristão reformado for até lá, provavelmente nem ceiar a ceia. Provavelmente é tratado como um crente de segunda categoria. Mas para ele, a salvação é para todo mundo. Como uma pessoa que não crê desta forma, é exclusivista, se coloca no seu próprio grupo, não acha que os outros crentes são crentes também sinceros no Senhor Jesus, que acham que o crente deve apenas professar sua fé, fazendo coisas, dizendo coisas, expressões, vestindo determinado tipo de roupa, ou fazendo determinado tipo de coisas, ou tendo um jargonês evangelical. Essas pessoas têm o seu grupo e são extremamente excludentes com o resto dos crentes. Mas na hora de interpretar o texto bíblico, não o fazem com sinceridade. Meus irmãos, a palavra mundo significa geralmente apenas alguns indivíduos do mundo. Não é base para inferir que a palavra deva significar qualquer outra coisa em algumas passagens que se refira diretamente à salvação. Partindo para a nossa conclusão, somente a expiação limitada exalta Cristo como Salvador. Porque nós dizemos que Deus é soberano. Sim, Ele é. Ele é um soberano Senhor. E qual é o rei? Qual é o soberano que não faz aquilo que Ele quer? Essa figura de soberania, de realeza, para nós talvez não seja muito clara, porque nós não conhecemos, nós não temos um rei. Temos presidentes, deputados, prefeitos e governadores. Mas um rei, no verdadeiro entendimento da palavra, é um soberano que faz aquilo que ele deseja e aquilo que ele quer. E ele tem misericórdia de quem ele quer ter. E ele condena quem ele quer condenar. A ideia de que Cristo morreu por todos os homens, mas que muitos não serão salvos, degrada a obra salvífica de Cristo. Esse ensino, na verdade, diz que Cristo não é suficiente para a salvação. Ou seu sofrimento e morte para a nossa salvação não é suficiente. E que algo mais é necessário. E geralmente é a sua livre escolha. Esse ensino diz que Cristo morreu por todos, mas que alguns ainda irão para o inferno. Isso é um verdadeiro absurdo. Se isso fosse verdade, o sangue de Cristo teria sido derramado em vão por alguns, e a sua morte seria inútil para eles. Então, a sua morte não teria sido realmente um resgate, uma expiação. A morte de Cristo não pagaria uma dívida. Seria uma dívida paga, para entendermos melhor, com um cheque sem fundo. Mas Ele pagou de verdade essa dívida com o seu sangue. Cristo é a satisfação pelo pecado. Por Cristo, por sua morte e pelo seu sangue, nós verdadeiramente fomos livres do pecado, de uma vez por todas. Perceba, se Cristo morreu por todos os homens, e todavia alguns ainda não são salvos, e se a diferença é a livre escolha da pessoa, então o que realmente importa não é a morte de Cristo, é a nossa vontade, é a nossa escolha. Então a nossa salvação não depende dele, depende de nós. A igreja precisa pensar sobre isso. Queria, inclusive, pedir ao grupo de louvor que já se posicionasse
posicionar-se que nós vamos entoar um cântico após a meditação. E dizer para a igreja que Cristo não veio fazer pecados expiáveis. Cristo, quando morreu, Ele não tornou você alguém apto a expiar os seus pecados. Ele veio pagar a dívida. Se Cristo morresse em vão, ou se Cristo viesse morrer no meu lugar, e eu não alcançasse a salvação verdadeiramente, a morte dele seria em vão. Cristo não veio fazer Deus reconciliável. Cristo morreu, agora você pode, pela sua própria vontade, se reconciliar com Deus. Não. Deus veio reconciliar você com Deus. Lembra da palavra da qual é baseada expiação, atonement? Tornar aquilo que estava desligado, aquilo que estava desmembrado de Deus, novamente ligado a Deus. Nós lemos na liturgia que é baseada em Romanos 9, nós lemos esse texto, mas eu queria repetir a leitura desse texto em Romanos 9, de 13 a 22, para que possamos entender a soberania do nosso Deus. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Mas você vai dizer, talvez nós estejamos dizendo isso, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer o vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Meus irmãos, eu me sinto muito agraciado por Deus quando eu leio esse texto, quando eu entendo essa doutrina. E eu não faço isso de maneira mesquinha, mas entender que Deus teve por mim amor suficiente para me salvar, mediante a expiação de Cristo Jesus, que eu fui por Ele escolhido, isso me faz temer e tremer. E se tem uma resposta para a expiação de Cristo, para a expiação limitada de Cristo, se você pudesse definir em uma palavra, eu e você definiríamos como graça. Graça e apenas graça. Favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas o sangue de Cristo nos fez aquilo que nós somos, servos de Deus. Glorifiquemos ao nome do Senhor, porque Ele quis assim, e a vontade é dEle, mesmo que eu não entenda, mas nada e apenas nada além do sangue de Cristo é o motivo pelo qual somos salvos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue
tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos dá transformar nele, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Só mesmo o sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado e de toda a injustiça. Amém? Quero convidar os irmãos ainda a lermos o finalzinho do capítulo 9 do livro da carta de Paulo aos Romanos, 9, agora do 29 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Os irmãos. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir esta lei. Vamos juntos? Como está escrito: eis que põe em Sião a pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Esta rocha é Jesus. Amém? Mais um louvor. Teremos. Convido então o reverendo Fernando Augusto para fazer a oração final e a bênção apostólica. Amém? Que Deus continue abençoando nossas vidas e que Deus nos cubra com a sua graça durante toda esta semana que nós iremos enfrentar, certo? Certamente Ele estará conosco todos os dias até a consumação do céu. Que Deus continue nos abençoando. Pastor Fernando. Graça e paz, irmãos. Fiquemos todos de pé desta feita, gratos a Deus pela sua palavra, tendo assim então com a perspectiva de encontrar guarida no nosso coração, para que então possamos pôr em prática em todos os caminhos da nossa vida. Que Deus nos ajude. Eu quero só fazer uma pergunta, além de mim, quem está precisando de oração aqui? Então é tempo de orar, agradecendo e clamando ao Senhor pelas suas misericórdias. Você que nos visita também, eu quero dar uma palavra de gratidão, o fato de você ter vindo aqui à nossa igreja, e essa igreja está de portas abertas para que você possa também, em outra oportunidade, estar aqui conosco. Mas muito nos alegra o fato de você estar aqui. Oremos então, nesse instante. Santo, eterno, justo e maravilhoso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração, por esse tempo de comunhão, de louvor, de edificação na Tua palavra. E com certeza é um privilégio termos sido alcançados pela Tua graça. Nós não conseguimos explicar como isso aconteceu, mas como foi pregado nessa noite, se pudéssemos resumir em uma só palavra, essa palavra seria justamente a graça. Foi pela graça. E nada em nós seria formoso aos teus olhos, mas certamente a formosura estava ali em Cristo, que deu a sua vida por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores, ali nos nossos delitos e pecados, ali na nossa vã e fútil maneira de viver. E o Senhor, ainda nesse contexto, achou graça e nos trouxe para perto de si. Então, nós te agradecemos, ó Pai amado, e a nossa súplica, o nosso pedido é que o Senhor esteja nos fortalecendo para que possamos então continuar firmes até a tua volta, até o teu retorno. Alegra também o coração daquele que chora nessa noite, diante das suas demandas particulares, sejam elas dívidas, sejam elas aperreios emocionais, conjugais, sejam tribulações, sejam doenças. Nós clamamos para que o Senhor nos ajude em todas essas demandas, Senhor. Ajude também aos enfermos,
a irmã Abigail e todos aqueles que estão em leito de tratamento médico, todas essas questões ligadas à Covid-19. Meu Pai, ajude ao teu povo e nos ajude mais ainda a, em meio a toda essa turbulência, não perdermos o foco, lembrando que o nosso alvo é Cristo, e não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, mas assim como nos diz o apóstolo Paulo, eu sigo para o alvo do soberano chamado, a soberana vocação. É por isso, Senhor, tendo tudo isso em mente, que nós pedimos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Teu Santo Espírito repousem sobre a nossa vida, porque nós precisamos, não somente aqui em Maranguape, mas também sobre todo o Teu povo espalhado sobre toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Ide em paz, em nome de Jesus. Uma semana fantástica para você na presença do Senhor. Amém? Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho